Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Quero saudar todos os amados irmãos que nos acompanham com a graça e a paz e a misericórdia que há em Cristo Jesus. Amém? Queremos nesse dia compartilhar algo da parte do Senhor com os amados. Será um vídeo bem breve, mas que Deus irá falar com você, assim como falou comigo. Amém? Se encontra aqui em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Do versículo 18 ao 22, que diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, o seguiram. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco junto com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Estas passagens onde Jesus ele aqui está iniciando o seu ministério e ele começa a procurar seus seguidores, seus discípulos, né? Homens, pessoas as quais ele iria instruir, ele iria assim estar junto a ele, né? Contemplando tudo que ele assim iria fazer, falar, não é? Discipular, na verdade, essas pessoas para dar continuidade a uma grande obra. A obra das boas novas, a obra da pregação do evangelho a toda criatura, a obra na qual eu e você também fomos chamados por ele. Então, Jesus aqui, ele estava assim, buscando estas pessoas, não é? E nós vimos aqui nesses textos, né, nesses versículos, que ele chamou dois irmãos e depois mais dois irmãos. Os quatro estavam trabalhando, os quatro estavam ali atentos, fazendo aquilo que sempre fez todos os dias, não é? Ao acordar, eles estavam ali no ganha-pão deles, eles não estavam parados, eles estavam ativos, trabalhando. Mas Jesus, ele chegou até esses irmãos e disse aos dois primeiros, né? Simão, chamado Pedro, e André: Venham após mim e vos farei pescadores de homens. Pescadores de homens é aquilo que nós entendemos de povoar os céus, né? Buscar almas para Jesus, pregar o evangelho, fazer o ide do Senhor. Isso que eu e você e todo o povo foi chamado para esta missão, né? Sermos salvos e adquirir dentro de nós o ministério da salvação, o ministério do perdão de Deus, o ministério que diz para onde nós vamos, porque a gente sabe quem foi quem nos chamou. Então nós devemos fazer isso, o qual Jesus nos chamou, pregar o evangelho a toda criatura, pescar homens, né, almas para o Senhor. E aí mais adiante ele convida mais dois irmãos, João e Tiago, que imediatamente largaram o pai ali as redes e seguiram Jesus. O que eu quero fazer com que nós venhamos neste dia nos alegrar diante de Deus eu quero trazer à nossa memória, à sua memória, a ideia de que quando Deus fala, imediatamente devemos agir, devemos obedecer. A voz de Cristo, ela não a gente não pode confundir. Ela é inconfundível, ela é incomparável. A voz do nosso Senhor jamais será para mim, para você, um motivo de confusão. Será? Como é? Como não é? Perceba que esses irmãos, eles estavam trabalhando, eles estavam ali na sua atividade diária, no seu ganha-pão. E chega uma pessoa como Jesus, da qual eles não ouviram falar. Jesus estava no início do seu ministério. Jesus era um homem simples, como a palavra diz. Jesus, ele passou por ali e falou da seguinte maneira: Vinde após mim que vos farei pescadores de homem. O que será que deve ter passado na mente daqueles pescadores? Se fosse eu e você, não seria um convite um tanto estranho, não é? Para recebermos da parte de alguém que a gente não conhece? Sim. Humanamente falando, isso seria estranho demais. E ninguém iria largar o certo pelo duvidoso.
Como é que eu pesco? Eu sou pescador, eu tenho aqui minhas redes, meu barco, eu ganho dinheiro fazendo o que eu faço e eu vou simplesmente largar tudo, seguir esse homem e pescar homens? Como assim? O bom é que Cristo, ele era 100% homem, mas 100% Deus. E Cristo, ele aqui houve um mover sobrenatural acerca desses irmãos, acerca desses trabalhadores, desses pescadores. E eles imediatamente compreenderam que aquilo não era algo de se recusar, porque ninguém pode recusar um chamado específico de Deus. Ninguém pode jamais recusar vem aqui, pega nas minhas mãos, vamos comigo. Quando Deus faz isso, ele faz para valer, ele se responsabiliza e jamais eu ou você podemos nos recusar a tal convite, a tal chamado. Principalmente, sobretudo, sabendo que a voz dele é inconfundível, então quando é ele que está falando, nós temos mais é que atender e obedecer. Aquele convite não foi um convite enganoso. Eles sentiram a necessidade, o desejo, a vontade, o anseio, eles sentiram como sua própria vida que deveria ir e largaram tudo, foram imediatamente. Os outros dois, Tiago e João, ele os chamou. Penso eu, a palavra diz que ele os chamou, penso eu que ele deve ter feito talvez o mesmo convite: vinde após mim e vos farei pescadores de homem. Ou vem comigo, larga tudo isso aí. Vamos, me sigam e verás a glória de Deus. Jesus é lindo, maravilhoso, perfeito. Quando ele fala, ele fala. E o nosso coração não deve estar endurecido ao ouvirmos a voz do Senhor, como fala a palavra em Hebreus. Devemos obedecer imediatamente. Devemos responder com ação, com atitude, com eis-me aqui, com prontidão, porque a voz de Deus é inconfundível. E nesse dia, a voz do Senhor, ela diz a mim e a você que nós temos uma missão enquanto estamos aqui nessa terra. Nós temos uma missão, nós temos o que fazer. Se você ainda não descobriu o teu chamado específico, aquilo que é um ministério, algo assim, né, da parte de Deus, para que você possa atuar enquanto está aqui, enquanto congregação, enquanto servo, você sabe que tem um chamado que foi feito para você, independente de um ministério, independente do que você deve estar esperando ou desejando. O teu chamado, ele é simples: pescadores de homens, levar o evangelho a toda criatura, pregar o reino de Deus, fazer aquilo que Cristo fez, fazer aquilo também que ele preparou seus discípulos para fazer. Nós somos discípulos do Senhor e precisamos estar atentos à voz do Senhor. Quando Deus fala, faça, obedeça, largue tudo. Não é tempo da gente estar sacrificando a Deus, sabe? Tardando. Não. Temos vivido dias em que a gente está organizando as nossas coisas, está organizando a nossa vida, está organizando o nosso tempo. A quarentena agora, né, está finalizando. A pandemia não passou, mas o isolamento social, a quarentena, aquele momento de estar preso em casa, isso passou. Algumas igrejas, elas já estão funcionando, elas já estão na ativa, né, dentro de todo um protocolo, uma organização para mantermos assim, seguros, né, do vírus, né, seguindo o protocolo que foi estabelecido. Muitas igrejas, se não todas, já estão, né, funcionando. E você? O que é que está fazendo? O que é que tem feito? Você já tem ido, você já tem frequentado, você já tem agido, você já está na ativa na obra do Senhor? Não é? Resta colocarmos em nosso coração nesse dia aquilo, precisa dentro de nós aquilo que houve dentro de André, de Pedro, de João e de Tiago. Sabe aquela necessidade que eles sentiram, aquilo que eles sentiram naquele momento ao ouvir a voz de Jesus, o que passou na mente dele, o que veio ao coração dele, o que eles viram, o que eles sentiram para abandonar tudo e ir. Nós precisamos disso nesses dias, porque tem muitos que estão pulando fora do barco,
Tem muitos que não estão voltando, não tem fé o suficiente para voltar e remar junto com os outros. Mas eu digo a você neste dia, com base na palavra do Senhor, Cristo te chamou para uma missão. E aquilo para qual Ele te chamou, você deve fazer. Você deve largar tudo. Sacrifique qualquer coisa, sabe? Mas não a Deus. Geralmente, por sabermos que Deus é misericordioso, temos sacrificado a Ele. Ai, agora não que eu estou fazendo tal coisa. Ai, agora não. Se eu não trabalhar, como é que eu vou me sustentar? Se eu não estudar, como é que eu vou ter uma profissão? Se eu não fizer isso aqui, como é que eu vou, né? A gente tem sacrificado a Deus. Mas a palavra diz que em primeiro lugar, buscar o reino dos céus e a sua justiça. Deus, Ele não vai permitir que te falte nada quando você está servindo a Ele. Até porque, tendo Deus, nós temos tudo. Então, querido, não sacrifique o Senhor nesses dias. Sacrifique qualquer coisa, largue tudo, abandone tudo. Mas obedeça a voz do Senhor, o chamado de Deus para a tua vida. Amém? Espero que Deus ele possa ter falado ao teu coração, assim como falou ao meu coração. E que nós venhamos estar firmes diante da presença, da voz e da vontade do Todo-Poderoso Deus para com as nossas vidas nesses dias. Eu agradeço a oportunidade e fiquem com Deus em nome de Jesus.